Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu decepciona de novo a sua torcida num jogo disputado na Curuzu. Papão 0, Mirassol 0, mas um empate em Belém do Pará que complica ainda mais a situação do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto disputado hoje à noite na Curuzu. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. Concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse empate amargo entre Paysandu e Mirassol. Antes de falar da partida, vamos falar dos lances polêmicos, como eu sempre trago aqui a arbitragem bem no início, falando rapidamente. Primeiro, o possível pênalti em cima do Wesley Garcia, que para mim não foi nada, ele se joga na área, tanto é que ele nem reclama, o venezuelano reclama, o Paysandu nem reclama daquele lance, não foi nada. O segundo lance polêmico foi a mão, no último lance do chute de Juninho, uma mão dentro da área, aí sim, eu marcaria pênalti. Eu creio que o juiz e o VAR tenham entendido que o jogador não teve intenção, porque o jogador realmente estava de costa e a bola bate no braço dele aberto, não tinha intenção de bloquear a bola, mas para mim, mesmo sem intenção ou não, a bola bate no braço e seria pênalti sim para o Paysandu no final da partida. Mas o Paysandu não pode escorar apenas nesse lance e falar, não vencemos por causa do pênalti, jogamos bem. Que essa não foi a realidade, vamos tratar aqui realmente agora como foi a partida. O Paysandu entrando no 4-4-2, Ione Gonzalez sendo o estreante, né, da noite. Geralmente o Paysandu agora contrata um jogador, ele já começa a jogar, começa a se titular, porque a situação do Paysandu exige isso, né, de um contratado ser a esperança para salvar o time, para ajudar o time trazendo bons resultados. Então foi um ataque com o Gonzalez e com o Ribeiro. Foi um Paysandu que eu gostei a partir dos 40 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo. Por incrível que pareça, no segundo tempo o Paysandu teve um jogador a mais, mas eu gostei mais do Paysandu dos 40 aos 45 minutos do primeiro tempo. Antes disso, um Paysandu que o meio-campo, em termos de criação, não funcionava. Não foi um Paysandu que permitiu o Mirassol atacar com tanto perigo. Não, foi o Paysandu que defensivamente ele deu conta do recado, impedindo o Mirassol que faz excelente campanha, um dos candidatos ao acesso à Série A esse ano, mas que ofensivamente não conseguiu criar tanto e foi mérito também da defensiva da equipe bicolor. Mas em termos de criação, você jogar com o meio-campo com João Vieira e Matheus Trindade um pouquinho mais sentido de marcação e Casares e Robinho, para você criar um pouco mais jogadas. Só que os dois estiveram mal, tanto Casares quanto Robinho. Casares participou bastante do jogo, mas não em qualidade. Ou seja, ele pegava a bola, ele tentava um passe, tentava um lançamento, mas ele não conseguia dar uma técnica suficiente, um pouco mais refinada para a jogada. Já o Robinho, muitas vezes, ele sumia do jogo, né? Você não via falar mais do Robinho, passava 10, 15, 20 minutos sem tocar na bola ou sem um lance um pouquinho mais oportuno, criando uma oportunidade para o fazer o gol. Então, muitas vezes, você nem sabia que o Robinho estava em campo. Então, até os 40 minutos do meio tempo, foi um Paysandu apagado. Dos 40, 45 minutos, um Paysandu que deu uma resposta já positiva, um pouco mais intenso, criando mais oportunidades, finalizando. O Juan Ribeiro deu uma finalização que o Muralha fez uma boa defesa. Então foi um Paysandu que vai para o intervalo com a torcida com aquela expectativa do Paysandu voltar no mesmo ritmo e voltar na mesma toada para conseguir a vitória, que só a vitória interessava. Começa o segundo tempo, aos 14 minutos o Paysandu tem um jogador a mais, porque o Chico foi expulso e foi bem expulso, segundo amarelo bem dado e foi expulso. E como o juiz deu 10 minutos de acréscimo, o Paysandu jogou 41 minutos com um homem a mais. Aí, para mim, que foi a grande crítica a esse futebol do Paysandu. Porque o Paysandu jogou 41 minutos com um jogador a mais, teve mais posse de bola, que é lógico que ia ter com o jogador a mais jogando na Curuzu, finalizou muito mais que o Mirassol, é lógico que ia finalizar também, jogando dentro de casa, precisando da vitória e com um homem a mais. Só que você tem que analisar como foram as finalizações do Paysandu. Depois que o Chico foi expulso, o Paysandu ficou com um homem a mais, o Paysandu deu uma finalização, a primeira certa no gol, depois de cerca de 15 minutos. Com homem a mais, nem foi perigoso, o Wesley Garcia finalizando, tinha entrado no lugar do Juan Ribeiro, finalizando e o Muralha fazendo a defesa. Na verdade, o Paysandu não exigiu nenhuma grande defesa do goleiro adversário. Isso é preocupante. E o Paysandu errou muito na questão técnica. O Paysandu exagerou nos cruzamentos. Eu não tenho esse dado, mas o Paysandu deve ter cruzado mais 30 bolas na área ou perto disso.
e errou praticamente todos. Quando eu digo que errou, ou errou tecnicamente de uma maneira grosseira, aqueles cruzamentos que a bola vai lá para cima, passa por todo mundo, vai direto para fora, ou ele erra quando ele cruza na cabeça do zagueiro do Mirassol. Ou seja, não tinha ninguém para cabecear, ninguém para tentar uma bola aérea. O Paysandu exagerou nesse lance sem ter ninguém. O ataque do Paysandu que acabou a partida era Esli Garcia de 1,5 m e Ione Gonzalez. Ione Gonzalez que fez um bom primeiro tempo, gostei do primeiro tempo dele. No segundo tempo acho que ele sentiu também clima, tudo diferente. Ele acabou de chegar em Belém do Pará, não tem uma semana, ritmo de jogo, então acho que no segundo tempo ele sentiu. No primeiro tempo ele até fez uma boa participação, ele fez uma boa jogada pela esquerda, cruzou para o Edilson finalizou para a lateral, um chute bizarro do Edilson naquele primeiro tempo, vocês se lembram desse lance. Então o Paysandu cruzava para ninguém, não tinha ninguém para cabecear, nenhum jogador alto, um pouco mais alto para cabecear. Depois entrou o Juninho, que participou de jogadas aéreas, só que o Juninho é do tamanho do Esli Garcia praticamente, 1,5 m. Então o Paysandu pecava nos cruzamentos e o Paysandu favoreceu e facilitou a vida do Mirassol ao dar tanto cruzamento errado. O Paysandu não conseguia atacar pelo meio, aí entra a questão técnica. Alguns jogadores não funcionaram. Nós falamos do Casares e do Robinho, vamos pegar agora outros jogadores. Edilson começou muito bem a temporada, até me surpreendeu porque o Edilson do início da temporada, até o início da Série B, foi um Edilson melhor que terminou a Série C do ano passado. Para mim foi uma surpresa, só que agora ele caiu muito de produção. O Edilson caiu muito de produção. A questão é que o reserva dele é o Michel Macedo, que também não disse o que veio, né? Para mim é inferior ao Edilson. Na lateral esquerda você teve o Brian Bosch, que para mim foi um dos principais jogadores do Paysandu, principalmente no primeiro tempo, mesmo não tendo pé esquerdo. Você via que na hora de cruzar ele parava e cruzava com a direita, ou seja, parecia que perdia tempo. Mas você vê, a situação do Paysandu na lateral esquerda é tão gritante que o melhor talvez seja o Brian Bosch, que não tem pé esquerdo, mas que hoje fez uma boa partida. Brian Bosch fez uma boa partida pela equipe do Paysandu. E para mim, se você tem que destacar algum jogador, principalmente pelo primeiro tempo, o jogador do Paysandu, para mim, foi o Brian Bosch. Então você tem o Edilson, Casares, Robinho, alguns jogadores não funcionando. O Juan Ribeiro, novamente uma partida apagada, foi substituído pelo Esli Garcia. Esli Garcia que viu altos e baixos na partida, mas foi melhor que o Juan Ribeiro. Por quê? O Esli Garcia é um jogador que ele pode decidir mais que o Juan Ribeiro, porque ele tem velocidade, ele tem um drible, ele errou em alguns lances, ele acertou em outros lances, mas ele conseguiu colocar uma pimenta um pouco mais na partida. Não foi uma partida tecnicamente brilhante do venezuelano, longe disso, ele já fez outras partidas melhores, mas a substituição, a entrada dele, o Paysandu conseguiu atacar um pouco mais de facilidade, causar algum perigo à defesa do Mirassol. Só que, como nós dissemos aqui, tecnicamente, uma partida bem abaixo da equipe do Paysandu. E o Paysandu precisava vencer. Que o Paysandu teve mais posse de bola, como sabe, que o Paysandu finalizou muito mais que o Mirassol também. Isso era a perspectiva que ia finalizar mais que a equipe do Mirassol. Só que a qualidade das finalizações, é isso que a gente tem que analisar. O Muralha fez grandes defesas, fez 3, 4 milagres, salvou a equipe do Mirassol? Não. Ou foram finalizações que não exigiram tanto do goleiro ou foram para fora. Ou quando eram as finalizações, eram esses cruzamentos errados que o Paysandu facilitou a vida do Mirassol, porque o Paysandu, com o Mirassol fechado, com um jogador a menos, era natural, não conseguiu criar jogadas e arrumar uma maneira de facilitar a sua vida com intensidade e chegar com mais perigo ao gol do adversário. E para mim, aí que o Paysandu errou. Tendo 41 minutos com o homem a mais, jogando dentro de casa, com a Curuzu, com um bom público, incentivando o seu time, o Paysandu precisando vencer, e não conseguiu. Você via que o Paysandu, os jogadores do Paysandu não conseguiam atacar com tanta qualidade e eles iam por os lances previsíveis, que era o quê? Cruzamento na área, só que os lances previsíveis facilitou muito a vida da equipe do Mirassol. É lógico, chega nos acréscimos, 10 minutos de acréscimo, aí o Paysandu tenta de tudo que é maneira, que já é desespero. É lógico, o Mirassol todo fechado, o Mirassol nem conseguia atacar no segundo tempo, nem atacou, não exigiu nada do Diogo no segundo tempo. Só que o Paysandu vai para esse desespero, aí é normal o desespero, bola na área, enfim, falta 10 minutos. Só que faltou qualidade para a equipe do Paysandu vencer a partida. E foi uma partida que não precisava, não, o Paysandu precisava vencer a todo custo, porque o Paysandu está namorando com o perigo. Há apenas um time entre o Paysandu e a zona de rebaixamento, que é o CRB. O CRB tem jogo a menos que a equipe do Paysandu. A diferença hoje para as zonas de rebaixamento são apenas 4 pontos. É uma situação perigosa, por isso que tem que vencer os jogos, principalmente em Belém. Se vencesse hoje, a diferença nesse momento aumentaria para 6 pontos da zona de rebaixamento.
Paysandu começa a namorar um pouco com perigo e a gente tem que ver essa qualidade em termos de jogabilidade da equipe do Paysandu, que ontem não dá para defender. Como eu disse, não foi uma partida ruim do Paysandu de maneira geral, foi uma partida que foi superior sim ao seu adversário, mas a gente tem que ter uma crítica falando que o Paysandu também, em momentos decisivos da partida, principalmente no segundo tempo, quando teve homem a mais, não soube aproveitar essa diferença numérica de jogadores. E o Paysandu, nesse quesito, não foi bem tecnicamente, e a equipe do Paysandu acabou amargando esse empate. É isso, amigos. Quero que vocês deixem aí o comentário de vocês, o que vocês acharam desse jogo. A gente se vê nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo.